Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia a todos. Ela é chuvosa, né? Quarta-feira aqui na região sul-sudeste do Brasil. Bom, a gente começa falando sobre mais uma pauta econômica, né? O pré-sal finalmente chegou o grande dia. Chegou o dia do mega leilão do pré-sal, muito esperado, com expectativa de arrecadação de 106 bilhões de reais, e se acompanha em tempo real esse mega leilão com resultado, com análise. O que se sabe já é que das 14 empresas inicialmente habilitadas, 2 desistiram, a francesa Total e a britânica BP, e isso abre uma perspectiva maior até para a Petrobras. Petrobras que tem direito de preferência e vai exercer esse direito de preferência em relação a 2 das 4 áreas que estão sendo colocadas em oferta, a área lá de Búzios e também de Itapu. Todas essas áreas ficam na Bacia de Santos, mas no litoral fluminense. A expectativa também é que com a arrecadação o governo consiga fechar esse ano com o menor déficit nas contas públicas desde 2014. A gente acompanha tudo e também tem análise no portal. Bom, e ainda continua repercutindo a ambiciosa aposta do governo de reestruturar os gastos, né, a forma com que se gere o dinheiro aqui no Brasil. Ontem o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes foram até o Congresso apresentar esse pacote de medidas econômicas, né? São 3 PECs que basicamente dão mais autonomia para estados e municípios, também mudam a lógica do gasto público e trazem mudanças no funcionalismo. Uma das questões mais radicais que está sendo bastante discutida desde ontem é a questão que envolve a extinção de mais de 1.200 municípios dos 5.000 existentes. Vai ter uma nota de corte ali de pelo menos até 5.000 habitantes, né? Quem tiver menos que isso vai ter que se juntar com outras cidades mais próximas. Também tem uma questão de orçamento, e nessa linha de corte, uma curiosidade é que entra, por exemplo, Glicério, que é justamente a cidade onde nasceu o presidente Bolsonaro. A repercussão também acontece lá na Câmara. O presidente Rodrigo Maia diz que vê até com uma possibilidade de discussão essa questão da extinção de vários municípios, mas criticou a forma com que esse projeto foi apresentado. Tem muita coisa que vai entrar pelo Senado e vai ser de difícil discussão, especialmente levando em conta que ano que vem é ano eleitoral. E amanhã tem a conclusão, assim espera-se, do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, que por enquanto está em vigor, e o julgamento está em 4-3 a favor desse entendimento, mas essas últimas horas têm sido e continuarão sendo de pressão sobre o Supremo. Ontem mesmo, um grupo de senadores foi lá ao Supremo para entregar uma carta com 42 assinaturas de senadores, isso aí da maioria do Senado, de apoio à manutenção da prisão após condenação em segunda instância, carta entregue ao presidente Supremo Dias Toffoli. Depois o senador Flávio Bolsonaro ainda ligou dizendo que também apoia isso, então serão 43 senadores, e eles saíram de lá achando que o voto decisivo do ministro Dias Toffoli será pelo esgotamento de todos os prazos e todas as oportunidades de recursos para que a prisão ocorra. Pelo menos foi o que disse o senador Marcos Doval, do Espírito Santo, que foi ouvido pelo Estadão. A gente acompanha esses momentos que antecedem o julgamento de amanhã, lá no Supremo. O Brasil atingiu o número recorde de pessoas que vivem em condições de miséria no ano passado. A gente está falando de 13 milhões e meio, né, de pessoas que vivem com o equivalente a R$145, na verdade, por mês, até esse valor. E esse contingente representa, por exemplo, a população inteira da Bolívia. Aliás, dá para colocar em contexto também outros países, Portugal, Cuba, Grécia. O país tem mais miseráveis do que a soma de todos os habitantes desses outros países. É um dado que saiu agora pelo IBGE, pela síntese de indicadores sociais. Isso ocorre porque, apesar de uma melhora na questão do emprego aqui no Brasil, essa melhora não está atingindo as camadas mais baixas da sociedade. Um outro detalhamento também desse estudo, desse indicador do IBGE, diz que negros têm mais dificuldade de encontrar emprego e recebem até 31% menos do que os brancos com a mesma qualificação. A gente destrincha esses dados todos no Estadão de hoje. No esporte, destaque para a rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro, já indo para a reta final. Hoje tem, por exemplo, Corinthians e Fortaleza na Arena Corinthians em Itaquera. O Corinthians será dirigido pelo interino técnico Diego Coelho.
acertou já a contratação do Thiago Nunes, que deixou ontem o Atlético Paranaense, até meio brigado ali, nota oficial do clube, demonstrando mágoa com o treinador, mas ainda não se sabe se o Thiago Nunes virá agora para o Corinthians ainda nessa reta final do Brasileirão ou só no ano que vem. Tem ainda Vasco e Palmeiras em São Januário, no Rio de Janeiro, o Santos enfrentando o Avaí e o líder Flamengo só joga amanhã contra o Botafogo no Clássico Carioca. E ainda vamos falar aqui sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Porque tem muitos fãs, essa série que estreou na TV Cultura, fez muito sucesso, teve exposição aqui em São Paulo, lotação máxima ali no MIS. E agora está chegando um livro chamado Raios e Trovões, de autoria aqui do editor do Link do Estadão, o Bruno Capelas, que traz curiosidades, fala um pouquinho mais sobre o sucesso, né, dessa série. Por exemplo, que o cenário acabou sendo acometido por uma enchente no meio do caminho, como é que foi feita a gravação da abertura, né, que tem todo aquele itinerário até chegar na porta lá do castelo. Enfim, é um assunto bastante interessante. O lançamento do livro acontece em São Paulo no fim do mês. Estes e outros assuntos você acompanha nesta quarta aí nas plataformas do Estadão. Bom dia, até amanhã. Até amanhã.